Dando continuidade ao estudo da oração que Jesus nos ensinou, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E hoje estudaremos o versículo 12, que diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores." Nós estamos fazendo essa série de estudos da oração do Pai Nosso para que nós prestemos cultos racionais a Deus, que é isso que a palavra de Deus nos pede, que prestemos culto racional, que possamos entender o que estamos falando com Deus. E aí, tantas vezes, nós cristãos, tantos católicos como evangélicos, temos orado essa oração do Pai Nosso e temos dito: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aí eu faço uma pergunta para você: você tem perdoado aqueles que têm magoado? Porque pela oração, se você não tem perdoado, Deus não pode te perdoar, porque você está dizendo para Ele: Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Jesus foi o maior exemplo de perdão. Quando ele estava no alto da cruz, quando ele estava crucificado, olhando para os seus algozes, olhando para aquelas pessoas que clamaram pela sua condenação, ele fala uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por essa oração de Jesus, que pediu perdão para aquele povo, que pediu perdão para aqueles que o condenaram, o Pai pôde nos perdoar. E aí, nós obtivemos o nosso perdão dos nossos pecados, porque Jesus nos perdoou primeiro, porque Deus nos perdoou, Jesus nos amou ao ponto de pagar o preço pelo nosso pecado e pediu ao Pai que nos perdoasse. Mas, na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensina a dizer: perdoa assim como eu tenho perdoado. Irmãos, eu entendo que para muita gente é difícil esse assunto. Acho que é o ponto mais difícil da oração do Pai Nosso. Pois talvez você esteja dizendo: você não entende. Quem me magoou era aquela pessoa íntima dos meus relacionamentos. Pessoas que eu abri o coração. Irmãos, isso não é nenhuma novidade, não. Saiba que uma pessoa que você não conhece, quando faz alguma coisa com você, você encontra na rua e faz alguma coisa, você sente uma raiva e aquela raiva passa e passou. Mas as pessoas que vão realmente te magoar são aquelas pessoas que você abriu o coração, que entrou na sua intimidade, que quando causa uma mágoa, parece que ela planta uma semente de mágoa no seu coração. E essa semente, se não for arrancada com o perdão, essa semente vai brotar, vai se tornar um ressentimento. Ressentimento, como a própria palavra de Deus diz, ou como a própria palavra diz, ressentimento é o ato de sentir novamente, ressentir. E todas as vezes que você pensa nessa pessoa, você ressente a dor que ela te causou. E esse ressentimento pode se transformar em ódio. E esse ódio, você chega a um ponto que não consegue nem pronunciar o nome dessa pessoa. E aí eu queria trazer para você uma palavra de Deus que diz
em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, isso é Jesus que está dizendo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando Jesus diz isso, ele dá um conselho para nós. Porque, na verdade, irmãos, eu não estou aqui para te aconselhar. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. O que diz a palavra? A minha opinião não importa, não tem interesse. Talvez seja uma opinião que não seja relevante para a sua vida. O que importa é o que diz a palavra de Deus. É isso que eu quero trazer para a sua vida. O que diz a palavra de Deus, para que você entenda o que tem para você na palavra de Deus e o que muitas vezes nós estamos perdendo de benefício por não cumprir a palavra de Deus. Então, no versículo 45, ele diz o benefício, quando ele diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então ele diz, ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem para que você se torne filhos. Por quê? Como diz na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, numa outra versão. Então, se nós não temos amado, não temos perdoado, como seremos perdoados por Deus? Se não somos perdoados por Deus, não nos tornamos filhos de Deus. Então, guarda essa palavra. Em conjunto, a palavra da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Guarde em conjunto com Mateus 5, versículo 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Nós precisamos da palavra de Deus, que nos liberta. Nós precisamos ter as nossas vidas em Cristo, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.